Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Aí, diante de um feriado grande, né? Pessoal, todo mundo está no feriado hoje. Faz parte. O tema de hoje ele é bastante interessante, porque ele não só é importante para nós aqui encarnados, mas também para os nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui. Porque nós vamos falar de um tema que é muito relevante aqui atualmente na nossa atual existência. No final de tudo, a gente vai chegar à conclusão de que é só através da transformação moral que chegaremos a galgar na espiritualidade uma posição melhor. E no fundo é o que todos nós almejamos. Queremos ter encarnações mais brandas, mais pacíficas, e chegaremos lá. Cada um escolhe o seu caminho. Nós vamos hoje falar de algumas ferramentas à disposição que a casa consegue prover para seus membros. Esse tema é interessante. Eu me recordo quando criança, era criança mesmo, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e às vezes eu parava para me perguntar, né, assim, qual que é o meu propósito aqui? Mas como criança, a coisa não dura muito tempo. Da mesma maneira que você pensava, saía rapidamente. E de tempos em tempos, revisitava isso. E até hoje eu faço. Só que hoje eu já tenho um conhecimento um pouco melhor. Agora eu entendo o porquê eu já pensava nisso lá atrás. Né? Porque a gente vai falar sobre isso. A gente revisitar o nosso eu interior de tempos em tempos. É só assim que a gente consegue se melhorar. Né? Todos nós temos dificuldades, né? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Temos que lidar com situações adversas, com pessoas complicadas. É o nosso planeta. Porém, vamos aqui, conversando hoje, chegar à conclusão que depende só de nós para como encararmos essas situações e essas pessoas. Porque se estamos ali naquela situação, tem um porquê. Nada por acaso. Né? Então vamos tentar fazer o nosso melhor. E isso aí vai vir com essa análise. Né? Interessante, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito interessante que fala sobre, fala assim, seres perfeitos. Esse capítulo é interessante porque ele nos dá um mapa do que precisamos fazer para buscar essa transformação moral. Então ele fala que a gente identifica um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela condição que ele consegue, nessa encarnação aqui, abafar e vencer as suas imperfeições. No final de tudo, esse é o objetivo da nossa encarnação. Porque nós estamos aqui numa escola. É a melhor analogia da Terra. O mundo espiritual vê a Terra, a nossa dimensão da crosta terrestre, como uma escola. Então a gente vem aqui com o propósito de se melhorar, adquirir mais conhecimento, para ter o discernimento do certo e do errado. Aí é uma questão de escolha. E podermos nos redimirmos de erros que cometemos para com outros e para com nós mesmos. Então, o caminho já foi traçado por alguém. Jesus já veio, já deixou um mapa para nós.
já deixou aqui as suas pegadas, falando, venha comigo, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A gente só vai chegar ao Criador pelos seus ensinamentos. Então Jesus já nos trouxe essa ideia. Então nós aqui, este grupo que se encontra aqui, estamos já com esse pensamento. Nós já entendemos que Jesus é o Espírito mais importante que já passou aqui no nosso orbe terrestre. A gente tem conhecimento. Então ele já nos oferece aí os seus ensinamentos da lei do amor. Ele que nos ensina o que devemos amar uns aos outros e até mesmo os nossos inimigos. Porque Jesus nos trouxe a lei do amor. Nós temos Moisés que nos trouxe lá a lei da justiça. Jesus nos trouxe a lei do amor. Que somos filhos de um pai, de um criador. E você vê isso nitidamente no Evangelho, no Novo Testamento. O Deus que Jesus nos traz é diferente do Deus do Velho Testamento. E aí vem o Espiritismo depois para tirar o véu da ignorância e nos trazer o quê? A lei da razão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então é interessante a gente entender e tentar se aproximar cada vez mais e compreender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Porque o caminho já está aí, ele já traçou para a gente. Então cabe a gente agora caminhar os passos que ele deixou aí para a gente fazer. Agora depende de cada um de nós individualmente. No final nós vamos compreender que esse é o trabalho. Ninguém pode melhorar ninguém. Nós podemos ser um artífice na vida dos outros para auxiliá-los, para dar um suporte, para ser um exemplo para alguém. Mas ninguém pode melhorar ninguém. Isso é uma missão individual. E no final, esse é o trabalho. Se a gente sair daqui com qualquer coisa, saia com isso. Que aqui, o caminho de cada um, a evolução de cada um aqui é individual. Podemos auxiliar, mas acima de tudo, somos responsáveis pelo nosso próprio futuro. Eu vou falar mais lá na frente. O que a gente pode fazer para alcançar isso. Jesus nos traz, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que sempre me emociona muito. Eu adoro essa passagem. E eu, de tempos em tempos, eu leio ela. Já há muito tempo. Então, esse está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelo Espírito de Verdade. Vulgo, muitos acreditam que é Jesus. Pela mensagem você consegue perceber. E ele fala o seguinte, é um convite para a gente, ao mesmo tempo nos traz bastante discernimento o porquê da doutrina espírita. Ele fala o seguinte, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vozes, vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É maravilhosa essa passagem. E sempre me toca, não sei porquê. É uma coisa que eu tenho comigo, e eu já, como falei para vocês, revisito isso aí de tempos em tempos. Porque é um puxãozinho de orelha e ao mesmo tempo dizendo, está na hora, acorda. Está na hora da gente despertar. E é o que a doutrina espírita nos trouxe.
é esse despertar. Porque nós hoje, na nossa atual conjuntura como planeta, civilização, já não estamos mais nas nossas primeiras encarnações. Já passou isso há muito tempo. Então está na hora de termos responsabilidade espiritual como ser. Então a gente tem que ter esse discernimento, esse autodiscernimento. Tem que vir da gente mesmo. Né? Então o despertar de cada um, como nós falamos anteriormente, é individual. Para uns vem mais cedo, para outros vem mais tarde. Ou às vezes tem nessa vida e não vem ainda. Mas já estamos nesse momento. Quanto mais cedo despertarmos, mais rápido chegaremos ao destino. É uma questão de tempo. Né? Então, a doutrina espírita veio justamente para nos trazer esse conhecimento. Então, vamos tirar vantagem disso. Porque hoje estamos sendo expostos a essa doutrina maravilhosa. O que adquirimos hoje nesse conhecimento da doutrina espírita, vamos usar hoje, na nossa encarnação agora. Mas, acima de tudo, é um conhecimento adquirido. Vamos poder usar isso também em vidas futuras. Porque depois que adquirimos esse conhecimento, é nosso. Está na nossa memória espiritual. Então, não vamos perder essa oportunidade. Porque uma das coisas que a gente mais vê em mesa mediúnica são os espíritos chegarem, quando eles chegam do lado de lá, eles têm a percepção real da vida real. Não é essa. Nós falamos aqui, é uma escola. A vida real é a vida espiritual. Porque se somos espíritos eternos, aonde é que é a nossa casa verdadeira? É no mundo espiritual. Então a gente vem para cá para estudar, para se melhorar, para se redimir, auxiliar uns aos outros, e assim as coisas funcionam. Né? Então a gente vê muitas vezes os espíritos chegarem de lá e ter esse despertar, e ver o tempo perdido. Então não percamos mais tempo. Esse é o convite na noite de hoje. Então, a doutrina dos espíritos, ela é eminentemente racional, a doutrina espírita. Ela não aceita a fé cega. São poucos assuntos que a doutrina espírita não consegue realmente explicar. E quando não consegue, eles falam que não consegue. Que é bom. Eles falam, ou vocês ainda não estão preparados para essa informação, faz sentido, né? Ou então o espírito que estava transmitindo aquela informação não detinha aquele conhecimento. O que é justo. Né? Então, eu gosto disso porque você não precisa inventar uma história. Ah, porque é assim. Tenha fé. Não. Então, é realmente uma doutrina racional. Então, o Espiritismo dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação, porquanto penetra nas raízes da vida, jornadeando com o espírito através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses, distonias, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal, das nossas encarnações, e se fixarem no carro somático para complexas provas ou expiações. Então a doutrina espírita, ela vai na causa. É o que? O espírito. Hoje, a nossa ciência, a psicologia, trabalha no âmbito dos sintomas. Que é o que? A parte emocional e a parte orgânica. Mas a causa de tudo é o espírito. Então a gente vai chegar eventualmente a um entendimento que temos que tratar o homem integralmente, nessas três vertentes ao mesmo tempo. Por isso que é bom quando a gente está passando por qualquer tratamento psicológico ou médico, a gente tem que fazer um tratamento no centro, ou numa igreja, não precisa ser só no centro espírita. Qualquer lugar onde você está alimentando a alma. Porque a gente só lembra de alimentar o corpo, mas esquece do mais importante. Porque no final de tudo, quando chegarmos do lado de lá, não vamos pensar o carro que a gente tinha, a profissão que a gente teve, quanto dinheiro tinha na conta. Isso é tudo irrelevante. Né? Nós vamos lembrar até o quê? Lembrar das experiências que tivemos uns com os outros, o que aprendemos. Então, tentarmos maximizar isso aqui ao máximo. Por quê? Para a gente não sentir aquele sentimento de perda de tempo. Eu poderia ter feito mais. Né? Então, a doutrina espírita nos coloca Jesus
seus ensinamentos. Então, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, no livro Opinião Espírita, Emmanuel faz o seguinte comentário: o conhecimento espírita apenas alcança seu objetivo quando leva o espírito à transformação moral, que o conduzirá naturalmente às obras de caridade sincera. O Espírito Vicente Paulo nos fala: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. Quando entendermos realmente esse preceito que Jesus nos deixou, do amor ágape, do amor fraterno, que devemos amar uns aos outros, a gente vai começar a crescer realmente como civilização. É uma questão de tempo, isso vai acontecer. A gente já vê nessa geração mais nova que está chegando. São espíritos mais evoluídos. É natural, você vê, já tem um cuidado maior para com o próximo, tem um cuidado maior para com o nosso planeta. Normalmente são mais educados. Né? Você consegue perceber essas crianças. Isso é muito bom. Porque assim é natural. Porque a gente tenta fazer o nosso melhor para deixar para eles, e eles vão melhorando, e quando a gente voltar, ele vai voltar. Se não te falar isso, vou dar um spoiler para você, a gente vai voltar. Então, vai estar melhor. Então é bom. Né? Então, o que a doutrina nos traz, usando os ensinamentos de Jesus, essa transformação moral, ela só vai vir através do nosso autoconhecimento. Da tão famosa reforma íntima, tão falada na doutrina espírita. Ela é falada assim constantemente por causa da sua importância. No final de tudo, isso é o mais importante. A gente sair daqui melhor do que quando nós chegamos. Chegarmos no final da nossa vida, olharmos para trás e falar: eu consegui melhorar neste ponto, nesse aqui. Talvez esse aqui poderia ter feito melhor. Mas fica para a próxima. Porque quando chega do lado de lá, não vai ter o julgamento, igual às vezes algumas pessoas pensam. Vai ter um juiz nos esperando lá, e é como se fosse um tribunal. Não existe isso. O que nos cobra lá do lado de lá, que nos é trazido no livro dos Espíritos, é o quê? A nossa consciência. Quando fazemos aquela autorreflexão, quando fazemos aquela retrospectiva da nossa vida, a gente consegue perceber os nossos atos, as coisas que nós deixamos de fazer. E ali, sem martirizar, isso não é o intuito. Né? É a gente aprender com as nossas experiências. E é assim que a gente aprende. Né? Então, a reforma íntima, ela nada mais é do que um processo contínuo. Essa é a chave. É um processo contínuo do autoconhecimento. Não adianta a gente só chegar aqui e ler vou ler o livro dos Espíritos, tá tranquilo. Eu vou ler a Bíblia, já sei de tudo. Não, não é. É todos os dias a gente fazer essa reflexão. Ou pelo menos de tempos em tempos. Né? Então, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Então, esse autoconhecimento, a doutrina nos trouxe antes da psicologia moderna. Mas na psicologia moderna, na virada do século XX, Carl Jung já falava sobre isso também. Na individuação do ser. Não é na individualização, e na individuação do ser. Que é o que é? É a gente ter noção do nosso self, né, do nosso ego, consciente e inconsciente, do arquétipo das sombras. Resumindo tudo isso, é o quê? A gente ter a consciência de nós mesmos, as coisas boas e as coisas que devemos trabalhar. Porque hoje somos um resultado de múltiplas encarnações, mas são muitas. Então hoje nós somos um acúmulo de virtudes e vicissitudes. Quando ele fala em lidar com o arquétipo da sombra, é justamente poder lidar com as nossas adversidades, as nossas vicissitudes, que todos nós temos, senão não estaríamos aqui.
Estaríamos em outro planeta, em outra dimensão. Né? Então, o que nos coloca, que a doutrina espírita também nos coloca, não é a gente abafar isso. Não tem como. O nosso passado nos pertence. E a gente aceitar que aquilo pertence ao quê? Ao homem velho. Nós hoje estamos buscando essa transformação, que é o que a psicologia nos traz também. E o que a doutrina espírita também nos traz. Não é a gente pegar e esquecer o que fizemos no passado. Não tem como. Impossível. Está na nossa memória espiritual e na nossa memória atual mesmo. Então a gente saber lidar com essas adversidades, não cometer esses erros mais, pelo menos tentar não cometer, já ter a lucidez de saber aonde a gente precisa trabalhar. E a gente só consegue chegar a esse entendimento se fizermos esse autoconhecimento. Não tem outra maneira. A gente tem que revisitar o nosso eu interior de tempos em tempos. Aí você pergunta, mas como é que eu faço realmente essa reforma? Vamos falar aqui brevemente, que ela é muito mais, necessita muito mais tempo e informação. Mas basicamente tem 3 passos que a gente tem para fazer essa reforma. A primeira, querer. Essa é a primeira parte. Você não consegue fazer nada se você não quiser, tiver vontade de fazer. Você fala assim, eu quero me melhorar. Eu quero me tornar um ser melhor. Eu quero progredir como espírito. Para eventualmente ter encarnações mais brandas e pacíficas. Que é o resultado. Se a gente está passando por certas situações hoje, são consequências de atos cometidos no passado. É a lei de causa e efeito. As nossas encarnações, elas sempre têm viés educativos, nunca punitivos. A gente pensa às vezes, fala, mas Deus não está sendo justo comigo. Não é Deus. As leis divinas são universais, estão aí desde os primórdios. Lei de causa e efeito, lei da reencarnação. Estão aí desde o começo. É a gente que faz a confusão. A gente vai lá, faz uma série de coisas ruins e acha que não tem consequência. Lógico que tem. Né? Então, a gente quer minimizar as coisas ruins, vamos fazer mais coisas boas. Porque também não é punitivo. O que Deus, a providência divina, quer é a gente realmente aprender a lição. Então, se a gente faz mais coisas boas, a gente minimiza as coisas ruins. E na balança divina, a gente sai ganhando. Então, esse é o convite que a doutrina espírita nos prega diariamente. Né? Buscarmos auxiliar ao próximo. E com isso, a gente também está sendo auxiliado. Porque somos criaturas de hábitos. Se a gente estabelece o hábito de ajudar ao próximo, a gente vai se tornando um ser melhor, mais maleável, mais calmo, mais brando, vai se pacificando. Faz parte das bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados, brandos e os pacíficos, pois aí herdarão a terra. Então ali Jesus já nos ensinou isso. Então, primeiramente, a gente tem que ter a vontade. Né? Então a vontade, essa disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Você pode reparar, quando você quer alguma coisa mesmo e coloca toda a sua energia, seu pensamento, a sua força de vontade, normalmente você consegue. Ou chega muito próximo. Então, o primeiro passo da reforma íntima é o querer. A segunda parte é a gente fazer uma observação e uma identificação do que passa dentro da gente. É aquela parte da individuação que Jung falava, daquela questão de a gente ver as sombras que nós temos também. A gente entender, compreender o nosso ser integralmente. As nossas virtudes, bom, todos nós temos, mas também compreender as nossas vicissitudes. Toma cuidado aqui nessa parte, porque às vezes a gente começa a analisar isso demais, aí transforma aquilo num sentimento de culpa. O sentimento de culpa é muito perigoso, porque ele nos deixa, você acaba se congelando, não consegue fazer mais nada. Você começa a se sentir depressivo e a espiritualidade inferior trabalha em cima disso. O medo e a culpa são 2 sentimentos que a gente deve tomar muito cuidado. Principalmente no mundo espiritual, entidades inferiores trabalham muito em cima desses 2 sentimentos. É a maneira que eles conseguem praticamente escravizar outros
outras entidades em zonas inferiores. Logicamente, isso só acontece nas zonas inferiores. Né? Então, se a gente fizer a nossa parte aqui, não estivermos em conexão com essas entidades, né, não iremos ter esse tipo de problema. Depois de estarmos atenção a essas observações, dos nossos erros e acertos, vem um terceiro e o mais importante, que é a gente fazer o quê? Agir. A gente colocar em prática o que a gente já compreendeu da gente mesmo. É fácil? Não é fácil. Porque muitas vezes a gente sabe da teoria, sabe, faz alguma coisa errada, já sabendo que está errado. É ou não é? A gente faz ainda. Porque a gente se encontra ainda na evolução espiritual nesse ponto ainda. Mas não tem problema, não se sinta culpado. A gente também não pode ficar usando isso como desculpa toda hora. Né? A gente revisitar e falar assim, errei novamente. Vou tentar da próxima vez e ser genuíno com relação a isso. Vou tentar não cometer esse erro. E realmente trabalhar para não cometer. Porque a gente tem do lado espiritual uma gama de espíritos nos auxiliando, a gente não tem a menor ideia. Mas nós temos o nosso anjo guardião, que tem uma responsabilidade direta sobre a gente. Nós temos a nossa família espiritual. Nós temos espíritos afins, espíritos que estão aqui auxiliando a providência divina por fazer o bem e por fazer o bem. Não tem outro trabalho a não ser auxiliar a providência divina. Eles estão sempre nos ajudando. Então, o auxílio espiritual a gente tem. Falta o quê? A gente falou lá inicialmente. A vontade. Né? Então, tentar nos colocarmos isso em prática. Nós vamos falar um pouquinho de ferramentas que a gente pode usar. O que a gente tem que conscientizar é que não existe a morte ou extinção, e sim a transformação. A gente não vai simplesmente apagar do nosso passado os nossos erros. É aquela parte da individuação. A gente aceitar que foi o homem velho que cometeu aqueles erros. O homem de hoje já busca o automelhoramento, já não está mais preso naquelas vicissitudes. E assim a gente vai evoluindo. Não tem outra maneira. Então é melhor a gente ter essa aceitação do que ter esse conflito interno, que acaba se tornando eventualmente um transtorno psicológico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os conflitos. Né? Então jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo. A gente tem que partir desse prisma. Nós não vamos conseguir matar o homem velho. Mas nós... Comigo não. Não. Boa. O Geraldo já falou assim, o homem velho não mata não. Mas vocês entenderam qual homem velho eu estava me referindo. Não era o GG. O GG, nossa, é querido. Não era ele. Não é? Então, a parte real é o quê? É a gente se educar. É a gente entender quem nós realmente somos. E nos aceitarmos. Essa é a parte mais difícil. A gente aceitar que a gente tem falácias. Que a gente tem coisas não muito boas dentro da gente. É um processo. Às vezes a gente precisa de auxílio psicológico. E é muito bom. Porque hoje a psicologia está aí uma ferramenta para nos auxiliar. Há não muito tempo atrás, a terapia era vista como uma coisa negativa. A terapia era para pessoas que tinham problema psicológico. Né? Meio doido. Esse era o entendimento. Quando eu era criança, era assim. E não tem muito tempo, sim. Não, mas você vê que a coisa vai evoluindo. Então, hoje, temos ferramentas à nossa disposição. Né? A nossa casa oferece uma série de ferramentas para nos ajudar na nossa transformação moral. E aqui vai o convite a todos. Essas ferramentas foram colocadas não com o intuito de só os membros aqui usar. Qualquer pessoa pode usar. Porque um centro espírita, uma igreja, são postos de representação da providência divina na Terra. Aqui a gente fincou a bandeira de Jesus.
Estamos aqui para promover o benefício e o melhoramento do próximo. Esse é o trabalho do qual a gente se comprometeu em fazer. Para aqueles que trabalham como dirigentes em casas espíritas ou em igrejas, não pense diferente. É compromisso assumido antes de vir para cá com a providência divina. Então, a gente trabalhar para prover esse serviço. Porque nós já fomos auxiliados lá atrás. E muitos de nós, até falamos sobre isso, né, no quarta-feira do nosso estudo, que a gente falhamos em encarnações passadas, que fizemos essas promessas. Eu mesmo sei que fiz. E me foi revelado isso uma vez por um espírito. Ah, você já falhou, você prometeu que ia fazer isso, e não fez. Agora, arregaça as mangas, vai trabalhar. É outra oportunidade que está sendo dada. Ok. Então, vamos aproveitar essas ferramentas que temos aqui à nossa disposição. O acolhimento fraterno. Oferecemos acolhimento fraterno aqui nas sextas-feiras e nos domingos de manhã. Sexta-feira, 6h15 da noite até as 7h15, antes da palestra. Você vem, faz o acolhimento fraterno, fica para a palestra. No domingo a gente faz de manhã também, antes da reunião, das 9h30 até as 10h15. O acolhimento fraterno, gente, aqui não é um consultório terapêutico. Isso não é o propósito. Aqui você está oferecendo um ombro amigo, alguém que genuinamente vai te escutar e que vai te oferecer ferramentas que são essas aqui, para você colocar em prática, que a gente sabe que funciona. Porque a gente já viu isso inúmeras vezes e sabe que funciona. Porque é com essas ferramentas que os nossos amigos espirituais e seus amigos espirituais vão operar. Né? Então, o acolhimento fraterno está aí. As palestras e os estudos. Por que a importância disso? Quanto mais conhecimento adquirirmos, mais teremos o entendimento, o discernimento do certo e errado. Então, essas palestras públicas são muito boas, porque você acaba saindo daqui com alguma informação. Ou às vezes não, às vezes é só uma revisão. Ah, eu já sabia tudo que me foi falado ali. Legal, muito bom. A gente lembrar da gente colocar em prática também. Né? Os estudos são muito importantes. Então convido vocês a participar dos estudos da casa. A gente tem estudos aqui todos os dias da semana. Segunda-feira estudamos o Livro dos Espíritos em inglês. Na terça-feira estudamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho em português. 7h30 da noite. Nas quartas-feiras os estudos mediúnicos, Livro dos Médiuns. Nas quintas-feiras estudamos a Gênesis e o Céu e o Inferno, online. Sexta-feira palestra. No domingo temos o encontro dos jovens e também as reuniões para com os pais. Então, o trabalho está sendo ofertado. Estamos fazendo o que a gente predispôs a fazer. Agora, nós temos que ter a consciência individual, cada um de nós, para a gente também fazer a nossa parte. É o que a gente falou anteriormente. Ninguém vai poder evoluir a gente. A única pessoa que pode fazer isso é a gente mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui é o quê? Oferecer as ferramentas para isso. Né? E todos nós somos estudantes da doutrina espírita. Uns com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de conhecimento, que pode passar para aqueles que têm um pouquinho menos. Mas não é muita coisa, não. A diferença nossa de um para o outro, a equivalência nossa em termos de elevação espiritual é muito pouca. Estamos muito próximos uns dos outros. Né? Quer dizer, não conheço todos aqui. Às vezes aqui tem um Chico Xavier, uma Madre Teresa, não sei, mas assim... Tem um Sérgio. Verdade. Tem um Sérgio. Então... É que o Sérgio ele é muito acanhado, assim, normalmente ele fala isso. Né? Então, a gente também tem, depois das palestras do acolhimento fraterno, a gente tem a fluidoterapia, que é o quê? O passe. Né? O passe, ele nada mais é de buscar reequilibrar no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, reequilibrar os chakras que estão no nosso perispírito, para nos trazer um equilíbrio emocional, espiritual e orgânico. Então, é como um tanque de gasolina. Enche,
A gente leva o passe, você sai daqui com o tanque cheio. Você vem para casa espírita, por que a gente convida as pessoas a vir para cá? Não é porque a gente precisa de mais gente aqui, não. Entendeu? Hoje está até mais vazio, né? Normalmente o pessoal fica em pé lá no fundo. Mas é o feriado. Mas tem bastante gente. Mas o que acontece? Quando a gente vem para a casa espírita, você entra num ambiente que é um ambiente preparado. O pH desse ambiente aqui é um pH controlado. Tanto é que é muito comum chegarmos aqui, às vezes dá até sono. Porque você chega aqui, você desarma. Então você fica mais tranquilo. E aonde, quando a gente está sentado, assistindo a palestra, é onde nossos amigos espirituais estão trabalhando em nós. Ali, às vezes, fazendo literalmente curas. Né? Então, o trabalho que é feito na casa espírita sempre é melhor do que o estudo online. O estudo é muito bom para adquirir conhecimento, mas você quer ter os benefícios fluídicos é na casa. Não tem outra maneira. Né? Então, a gente sempre convida, vem, vai te fazer bem. Né? Porque a gente precisa de fazer isso em grupo. É muito difícil a gente ter a disciplina necessária para fazer esse estudo sozinhos. A gente acha que tem a disciplina, mas não tem. Você faz uma semana, faz duas, aí na terceira vai ter aquele churrasco lá, ou vai ter sei o que, fulano que estava viajando, chegou aqui agora, vou ter que encontrar com não sei quem. Sempre aparece alguma coisa. A vida nos traz uma série de coisas. E os nossos adversários espirituais são muito inteligentes. Então eles colocam essas situações todas e a gente fica andando para cima e para baixo, a gente tá muito ocupado, muito busy, não tá saindo do lugar, a gente só tá dando voltinha assim, ó. Ao invés de estarmos buscando o que realmente é importante, que é o quê? Nosso espírito. O corpo, a matéria é importante também, mas acima de tudo, no final, é o que a gente está fazendo para alimentar o nosso espírito. Né? O Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma das maiores ferramentas que temos à nossa disposição. Por quê? Porque nós passamos muito tempo da nossa vida nas nossas casas. Nós convivemos com outras pessoas da nossa casa. E às vezes temos convivências complicadas, porque na lei de causa e efeito, uma das maneiras da gente ter os acertos de contas, muitas das vezes é feito como? Na nossa família. Muito comum. E a gente, com os estudos, a gente aprende essas coisas. Aí começa a fazer mais sentido as coisas. O porquê que tem certos antagonismos em certas famílias, entre irmãos, entre pais e filhos, filhos e pais, e assim por diante. Né? Então o Evangelho no Lar, quando a gente estabelece o hábito de fazer, lembrando o seguinte, não tem varinha mágica. Não adianta ir lá fazer uma vez e achar que está tudo certo. Isso não existe. Né? Então o que acontece é o seguinte, é como aqui. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, tem o hábito de orar, falar do Evangelho na nossa casa, você começa a plasmar essas energias na sua casa, nas paredes da sua casa. Né? E reciclar as energias negativas que elas se encontram. E se porventura tiver qualquer entidade ali no seu ambiente que não tem nenhum vínculo kármico com a gente, eles vão embora. Porque eles não conseguem ficar num ambiente assim. Né? Então, se tem algum vínculo para a gente, kármico é diferente. Né? Mas isso aí, de qualquer maneira, você fazendo o Evangelho lá, você tem que estar auxiliando essa entidade. Porque ele está sendo evangelizado quando você está se evangelizando, porque está conectado a gente. Né? E fluidicamente também está recebendo esses benefícios. Então, com esse conjunto de ferramentas, a gente consegue chegar a essa transformação moral. Não tem mágica. Exige o esforço individual. Aquela primeira parte que nós falamos. Né? Então, essas ferramentas estão aqui à disposição. Usem. A partir da semana que vem, a gente vai ter, inclusive, na frente, um panfleto impresso. A gente está fazendo alguns panfletos aí agora, está nos finalmente, isso agora está pronto, na verdade. Até algumas pessoas já leram, está tudo certinho. Semana que vem já deve ter. Que mostra o passo a passo como a gente fazer o Evangelho no Lar. Então, para quem não está fazendo, comece a fazer. Tá? Porque é uma coisa que é simples, você pode fazer sozinho ou sozinha. Né? Se, por exemplo, os membros da família não querem participar, não tem problema. Vão ser beneficiados de qualquer maneira. Você fazendo. Porque se você mudar, né, a frequência do ambiente da sua casa, todos que estão ali vão se beneficiar. Né? Então, muito importante isso.
Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é muito interessante. Kardec indaga: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Boa pergunta, né? Aí eles respondem: sim, frequentemente, e fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentro de vós fazem esforços. São os Espíritos nos falando isso, gente, há 166 anos atrás. Então, eles já nos conhecem, porque eles também passaram pela mesma caminhada. Então, o que a gente fala, a gente falou, a gente querer realmente colocar a mão na massa. E esse é o convite. Não percamos mais tempo, porque a vida passa rápido. Você nem vê. Pergunta pro Geraldo aqui, quanto o negócio não passou rápido. Não passou rápido? Tá tudo. Mas parece que é rapidamente. Pois é. Você nem percebe. Por exemplo, eu estava fazendo essa reflexão quando eu pensava, quando eu falei para vocês no começo ali, quando eu tinha 5, 6 anos, eu pensava, por que eu tô aqui? Qual é o objetivo aqui? Eu vejo hoje, cara, passou tão rápido. Então, o tempo passa muito rápido. Então, não percamos mais tempo. Temos que agir agora.